Olá pessoal, graça e paz, prosperidade para a tua vida. Uma boa e abençoada. Sejam todos bem-vindos ao Leia a Bíblia. Nessa ocasião estaremos lendo capítulo 8 do profeta Daniel, dando prosseguimento ao nosso objetivo. Ler a Bíblia. Bem, deixa preparado aí o teu copo com água. Está aqui, para daqui a pouquinho nós orarmos forte a oração da noite. Bem, vamos ler. No terceiro ano do reinado do Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Depois daquela que eu tivera no princípio, aquela visão que tive, pareceu-me estar, pois na cidadela de Susa, na província de Elá. Segundo a visão, eu me encontrava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava de pé, junto ao rio, qual tinha dois chifres. Os chifres eram altos, mas um deles era mais alto que o outro. E aquele que era mais alto apareceu depois daquele. Então vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul. E nenhum outro animal podia estar em pé de ele. E não havia quem se livrasse do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu observando, vi quando um bode vinha do ocidente, sobre a face da terra, mas sem tocar no solo. E aquele bode tinha um grande chifre notável entre os seus olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha chifres, ao qual eu tinha visto junto ao rio. Correu para ele com toda a sua força. E o vi aproximar-se do carneiro cheio de ira contra ele. Feriu o carneiro e lhe arrancou seus dois chifres, pois não havia força no carneiro para resistir. E lançando por terra, pisoteava, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. E o bode se engrandeceu poderosamente, mas o grande chifre que tinha lhe foi tirado. Estando na sua maior força, e em lugar dele subiram, aparentemente, 4 chifres notáveis, que se dirigiam aos 4 ventos do céu. E de um deles saiu um pequeno chifre, e aumentou de tamanho de maneira extraordinária. E dirigiu-se ao sul, para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu tanto que chegou até o exército do céu, a ponto de lançar por terra alguns do exército do céu e das estrelas, e os pisoteou. E magnificou-se a si mesmo até ao príncipe do exército. Por ele foi tirado o holocausto, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o holocausto contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Logo em seguida, ouvi um santo que falava a outro santo, perguntando-lhe: até quando durará a visão que concerne ao sacrifício contínuo e à transgressão desoladora? Quando se permitirá que o santuário e o exército sejam pisados? Então primeiro me respondeu: até 2300 tardes e manhã. Depois o santuário será purificado. E aconteceu que quando eu, Daniel, tive aquela visão, tentava compreendê-la, eis que apareceu alguém diante de mim, que tinha a aparência de um homem. Ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai,
me falava dizendo: Gabriel, explica-lhe a visão. Percebamos aqui que Deus muitas vezes nos envia Gabriel, o guerreiro de Deus, para nos explicar certas visões, sonhos. É importante saber quem é o explicador, discipulador, professor, ensinador. É importante você saber o nome de quem te instrui, de quem te ensina. E aqui o nome do ser celestial, ensinador, era Gabriel. Aleluia. Então ele se aproximou de onde eu estava, e quando ele chegou, fiquei petrificado. Me prostrei com o rosto em terra, mas ele me disse: Compreende, ó filho do homem, pois esta visão refere-se ao final dos tempos. Enquanto ele me falava, caí em um sono profundo, com meu rosto em terra, mas ele me tocou e me pôs em pé. E disse-me: Eis que te farei saber o que acontecerá no tempo da indignação, que se executará no final dos tempos. O carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, sendo o grande chifre que estava nos olhos o primeiro rei. E quanto ao chifre principal ter sido quebrado, quando os outros 4 surgiram em lugar dele, significa que 4 reinos emergirão dessa nação, mas não com o poder do primeiro rei. E no tempo final de seus reinados, quando os transgressores completarem a sua transgressão, se levantará um rei feroz de cara, continente e com grande astúcia para fazer intrigas. Seu poder será enorme, mas não por si mesmo. Destruirá esplendidamente e prosperará naquilo que lhe oprover. E destruirá os poderosos e ao povo dos santos. Com grande astúcia fará prosperar a fraude, se ensoberbecerá em seu coração. Destruirá a muitos que vivem na sua segurança. Depois disso se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrantado, sem intervenção de mãos humanas. A visão das tardes e das manhãs que te foi mostrada é verídica, mas tu deves preservar a visão, porque ela se refere a dias que ainda não viram e ainda estão por vir. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por vários dias. Logo me levantei, despachei os assuntos do rei, mas eu estava perplexo por causa da visão, ainda sem compreender. Perceba, família, 2 situações fortes, impossível de não comentá-las. Às vezes caímos em profundo sono porque Deus quer nos dar a entender determinadas visões, pensamentos, imaginações, sonhos. Às vezes adoecemos porque tivemos uma experiência, porque tivemos uma experiência sobrenatural, entende? E às vezes, sem compreender, achamos natural, quando na verdade foi sobrenatural. E alguns, por não entenderem esses detalhes, caem em um sono profundo, caem, caem após uma adoração, uma oração, uma palavra profética, de adoecer o corpo, de não sentir vontade de se levantar, de cumprir seus compromissos. É o impacto da experiência, é o impacto do mundo espiritual, causando, chocando, fazendo com que o corpo prove que, na verdade, ele não está pronto.
não está preparado. Amém? Quero orar com você agora. Pai, muito obrigado por esta tua palavra. Nossa próxima leitura, Senhor, será amanhã. Nós estaremos lendo, ó Deus, o capítulo número 9. Nós te louvamos, que tu és bom e és Deus para sempre. Concede a todos que aqui estão uma noite de profunda paz. Mergulho em sonhos, que sejam sonhos que escrevam o futuro dele e o futuro dela. E que seja futuro brilhante, futuro de bênção. Seja quebrado todo o mal que está adoecendo o teu corpo. Se a causa for a experiência que tu tiveras com Deus, que o Senhor te fortaleça de qualquer forma. Seja restaurada a tua saúde mental, espiritual. Eu declaro no nome de Jesus toda amarração para amarrar, prender a tua vida, para te adoecer, caia por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. A unção do nosso Deus permaneça sobre você e que você seja livre de todos os males. Eu declaro, para a honra e glória do nome de Jesus, você continue vencendo, você continue perseverando e resistindo. Que a sua noite seja uma noite preparatória. Que o teu descanso te prepare para as grandes vitórias que surgirão amanhã. Amanhã a porta se abrirá, amanhã o diagnóstico será mudado. Amanhã ele entrará na conta, amanhã os boletos, os cartões, os financiamentos serão pagos. Amanhã o Senhor mostrará mais uma vez o seu poder e concederá a vitória plena, absoluta. Receba a comunhão e a paz do Espírito de Deus. Tenha uma noite mais que agradável. A unção poderosa está descendo agora. Desça sobre este copo, sobre a garrafa com água que você está com. No nome de Jesus, ao tomar dessa água, as dores desapareçam do seu corpo. Todo mal vai embora agora, em nome de Jesus. Respira bem fundo comigo. E graças a Deus. Beba da água. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo à meia-noite para juntos invocarmos o Senhor nosso Deus. Te abençoe no nome poderoso, precioso do Senhor Jesus.